Olá, está no ar mais um programa Em Pauta. Hoje a gente está aqui no plenário da Câmara e a nossa convidada é a vereadora Mariana Conte, do PSOL. Vereadora, obrigada por aceitar o nosso convite e participar desse bate-papo aqui com a gente no Em Pauta. Obrigada a vocês por convidar e eu estou à disposição para a gente bater um papo aí sobre as questões aqui da casa, né? Vereadora, para a gente começar, o primeiro mandato da senhora, né? O que significa esse plenário aqui? Olha, eu entendo que o mandato ele tem uma função de ser porta-voz das demandas, das lutas, das reivindicações. Então eu entendo que estar aqui no plenário, ocupando esse espaço, eu estou com uma tarefa, uma responsabilidade de ser um megafone das demandas, das reivindicações, de questões que muitas vezes, na verdade, essa é uma questão não apenas aqui de Campinas e da instituição do Legislativo em si, mas é um problema do Brasil, né? Que uma coisa é a formalidade, né? Como as instituições lidam, outra coisa é a vida real. E na vida real, que as pessoas se enfrentam no seu dia a dia, né? Mulheres que não têm acesso à creche para deixar seus filhos, pessoas que ficam na fila nos centros de saúde, nos hospitais, dificuldade de arranjar trabalho. Na vida real, as demandas daquilo que as pessoas passam no seu cotidiano não necessariamente aparecem, têm visibilidade e aparecem. Muitas vezes a gente vê que nas instituições tudo é muito limpinho, né? Tudo muito comportadinho, mas na vida real as coisas são muito mais difíceis. Então, eu entendo que o meu desafio aqui é aproximar o que é a instituição da vida real das pessoas. Então, esse é o desafio, o exercício que nós fazemos cotidianamente nesse trabalho de construção desse mandato. E as sessões também acabam sendo um desafio aqui, colocar o projeto, argumentar, solicitar as votações para ele? Sim, é um desafio porque, bom, né, tem uma situação, eu sou a única mulher na Câmara, né, sou a única vereadora do PSOL. O PSOL tem uma posição que muitas vezes destoa do conjunto dos partidos, né, porque eu sou uma vereadora da oposição, então não concordo com um projeto político que vem sendo tocado pelo prefeito Jonas Donizete, faço oposição ao prefeito Jonas Donizete, e essa oposição é uma oposição de projeto, porque não tem acordo e o meu partido, a gente não concorda com as políticas que o Jonas vem implementando, né, de terceirização, de privatização dos serviços públicos, da não valorização dos profissionais que trabalham no serviço público. O próprio Jonas Donizete foi articular com o governo Bolsonaro a entrada da reforma da Previdência de estados e municípios no pacote da reforma da Previdência Nacional. Então isso é um absurdo, né? Quer dizer, um prefeito está articulando para que o direito à aposentadoria seja restringido. Então existe um desacordo com relação à forma como o prefeito toca a prefeitura. E eu sou vereadora da oposição, então além de ser a única mulher, sou uma vereadora que destoa as minhas posições políticas destoa da maioria aqui da casa. Então é sempre um desafio, né? É sempre um desafio, mas é aprendizado também, né? É aprendizado e muitas vezes aqui dentro a gente se sente como uma voz solitária, mas quando eu saio lá fora e as pessoas vêm, apoiam e dão carinho e entendem, enxergam como um espaço de confiança, um espaço de compreensão, isso já faz toda a diferença, né? Então, eu sei que eu não estou sozinha. Aqui dentro eu estou sozinha, mas lá fora tem muita gente que compartilha da mesma visão. A senhora disse uma coisa que chama muito a atenção aqui dentro, né? A Câmara aí tem mais de 200 anos de história e a senhora é a 15ª vereadora. Sim. Como que a senhora observa isso? Poucas mulheres na política? Na verdade, nós temos o Brasil é um país extremamente machista, né? Nós temos uma história patriarcal, que não apenas antes, né, quer dizer, houve um processo de luta e de conquista pelo direito ao voto, né? As mulheres conquistaram o direito de votar na década de 30, o direito de estudo, o direito, né, a igualdade de direitos é uma questão recente e foi processo de luta e de organização das mulheres. Então, o direito de estar nos espaços de representação e ser vista de igual para igual, porque a gente está aqui, mas a gente não quer ser um chaveirinho, um enfeite, um café com leite, porque muitas vezes se tenta se tratar assim, né?
quer dizer, a representação põe a mulher para ser o café com leite, né? Para ser meramente decorativo. E não, né? Nós temos demandas, nós temos ideias, posições, discutimos não apenas as pautas das mulheres, mas discutimos todas as questões, que afinal eu acredito que nós mulheres queremos decidir sobre os rumos da nossa cidade, do nosso país. Então, essa falta de participação política das mulheres nos espaços, seja do legislativo, do executivo, do judiciário, principalmente quando a gente vê, porque é interessante, aqui a gente teve a experiência do Parlamento Jovem. E no Parlamento Jovem, a maioria das vereadoras jovens eram mulheres. Então, o que acontece, né? Quer dizer, isso não é por falta de interesse, né, falta de querer participar. As mulheres estão aí, as mulheres são maioria nas associações, nos sindicatos, você tem categorias de representação feminina, associações de bairro, você tem participação de mulheres, mas quando a gente vai subindo na hierarquia de poder, os homens são maioria, porque existem estruturas que dificultam a chegada das mulheres, seja da responsabilidade do cuidado da casa, dos filhos, seja o olhar que a sociedade tem com a mulher. Então, nós temos que todo o tempo provar que nós somos tão capacitadas quanto, né? Então, os homens eles não têm que provar que eles estão à altura do lugar onde eles estão. Nós mulheres temos que todo momento provar que a gente está à altura desse espaço, que a gente tem capacidade para estar ali. Um processo de provar cotidianamente isso. E também a própria estrutura dos partidos. No sistema político brasileiro, a maioria dos partidos são controlados pelos homens, né? Então tem muitas vezes que muitas ocasiões as mulheres saem candidatas para cumprir as cotas, para preencher a chapa, mas elas não são prioridade, seja investimento, seja, né, prioridade, não tem prioridade em termos, né, da propaganda do partido, não tem prioridade, a voz dela vale menos na formulação do programa do partido. A gente viu os casos das laranjas, né? Quer dizer, isso foi um escândalo nacional. O partido do presidente da República, utilizando mulheres para ter acesso ao fundo partidário, num esquema para acessar um dinheiro público, né? E sem que a mulher tivesse um mínimo de voto. Então isso infelizmente, são desafios que nós mulheres temos que enfrentar todo dia. E aqui dentro, mesmo sendo a única mulher, a senhora já é presidente da Comissão da Mulher, né? Está sempre muito ativa aqui dentro. Eu sou a única mulher e a presidência da Comissão da Mulher tem que ser comigo, né? Porque, imagina, né? Não faria o menor sentido um homem presidir a Comissão da Mulher, né? Essa foi uma das questões, inclusive logo que eu entrei aqui, a gente fez esse debate. Falei, não, né? Colocar uma mulher. Tem que colocar uma mulher para presidir a Comissão da Mulher. E foi muito interessante, né? Tem sido interessante a Comissão da Mulher. A gente tem tido uma participação grande de entidades, movimentos, coletivos de movimento feminista. Campinas tem muitos coletivos de movimento feminista, assim como várias cidades do Brasil, né? A gente vê que a gente está no ascenso, né? Mais mulheres atuando, participando da política, principalmente mulheres muito jovens. Então, o feminismo na juventude é algo que elas têm domínio, que elas conhecem e que elas têm feito aí um trabalho muito interessante nas escolas, inclusive mudando paradigmas, né? Interessante isso, né? Se a gente pega a juventude hoje está mudando paradigmas, né, de relação, da postura, de como as meninas se comportam, né? Muito participando de grêmios, então é bem interessante, assim, isso deixa a gente até com bastante esperança, né, do futuro. Vereadora, a senhora falou que Campinas tem alguns serviços aí voltados para a mulher, mas ainda falta muito? Falta bastante. Campinas tem serviços importantes, como o CEAMO, que é o Centro de Referência e Apoio à Mulher, que dá o apoio jurídico, psicológico, de grupo, de coletivos, né, reuniões de grupo para mulheres que sofrem violência doméstica. É um serviço fundamental, super importante. Tem a Casa Abrigo, que é uma casa sigilosa, porque em muitos momentos a violência doméstica representa risco de vida para as mulheres. Nós temos aí os casos de feminicídio, né, que são assassinatos de mulheres ligados à violência de gênero.
E são serviços importantes, tem a Delegacia da Mulher, uma luta antiga para que a delegacia funcione 24 horas nos finais de semana, e agora, finalmente, a primeira DDM também é 24 horas no final de semana, então é uma reivindicação antiga. Mas a gente precisa, principalmente, mais investimento, mais equipes, aumentando o número de vagas na casa-abrigo, equipes para fazer busca ativa. O SEUM precisa fazer busca ativa, não apenas atender aquilo que chega, mas estar nas comunidades, fazer visitas no centro de saúde, nas escolas, e muitas vezes, como tem apenas uma equipe, não dá conta, né? Porque os profissionais têm uma quantidade de trabalho limitado que consegue dar conta. E principalmente também divulgação. Muita gente, a própria rede, falta divulgação, falta essa relação da rede com os serviços, né? Temos profissionais que tentam fazer esse processo, mas eu acho que isso precisaria ser uma política mais institucional, né? Porque muitas vezes os policiais fazem das tripas coração para dar conta de fazer o serviço melhor possível, mas isso precisa ser uma ação, uma política institucional de articular os serviços. Como presidenta da Comissão da Mulher, nós conseguimos, por meio de um diálogo com o Tribunal de Justiça, trazer para Campinas a vara especializada em violência doméstica e familiar, que é um setor na justiça só para tratar dos assuntos de violência doméstica. Isso é importante porque, no caso, uma mulher que está sobre uma situação de violência, que a vida dela está em risco, ela precisa de uma medida protetiva rápido. Isso é essencial para combater a violência, né? Para a gente prevenir os casos de feminicídio, por exemplo. Então, nós conseguimos, foi instalado em 2018, nós fizemos uma solicitação, também junto com os movimentos coletivos feministas aqui de Campinas, nós fizemos uma solicitação para a criação de uma defensoria vocacionada, um cargo dentro da Defensoria Pública. A Defensoria Pública atende pessoas de forma gratuita, né? No caso de mulheres de qualquer faixa de renda, isso é uma coisa que a Lei Maria da Penha prevê, qualquer faixa de renda, a mulher pode ter acesso à orientação jurídica na Defensoria Pública. E agora está para ser criado esse semestre um cargo de defensoria vocacionado dentro da Defensoria Pública, vocacionado para lidar com a situação de violência de gênero. Então, isso são conquistas que nós vamos tendo, mas para que a gente possa efetivar, a gente precisa ter investimento, orçamento e equipes especializadas, porque a violência, o combate à violência de gênero exige especialização, porque não é uma violência simples. Nós estamos falando de violência que envolve afeto, família, filhos, dentro de casa, que seria o espaço seguro, com a pessoa que a gente deveria nos amar, que tá fazendo. O autor de violência geralmente é uma pessoa que deveria ter um cuidado. Exato. E uma das questões também que eu tenho discutido e na Comissão da Mulher a gente tem trabalhado é a necessidade de trazer para Campinas um centro de responsabilização do homem agressor. Tem experiências em outras cidades, Santo André tem uma experiência, outras cidades têm experiências, que é um espaço onde o homem agressor pode passar por esse processo de um curso, acompanhamento psicológico, para rever a sua postura e para responsabilizar o próprio homem com o combate à violência, né? Porque uma vez que você tem um relacionamento abusivo, provavelmente, mesmo que esse relacionamento se desfaça, provavelmente vai ter um outro relacionamento abusivo. Então, isso faz parte do processo de prevenção da violência de gênero. E aqui na Câmara a gente já disse, a senhora é a única mulher, está na política, acaba sendo vista, né, por muita gente, pela cidade inteira, acaba sendo um exemplo, um ponto de referência. Muita gente vem atrás da senhora, além de mulheres, outras pessoas também, pedindo ajuda, solicitando algo. Sim, muita gente procura. E aí nós temos várias formas de comunicação, né? Tem a página do Facebook, tem o telefone, o e-mail institucional, tem uma série de meios aí de comunicação, as pessoas que eu encontro na rua, principalmente porque as pessoas enxergam como uma vereadora que faz denúncia, né? Que eu entendo, né? A gente comentou um pouquinho sobre isso, né? Quer dizer, a gente precisa ser um megafone das demandas e pensar como que, a partir desses problemas, a gente cria soluções para eles. E eu tenho sido procurado por muita gente que entende, tem uma relação de confiança, sabe
da preocupação, né, com a cidade, com a defesa dos serviços, e nos procura para ajuda, principalmente no sentido de fazer embates, denúncias, quando tem alguma violação de direito. Eu lido principalmente com a questão da violação de direitos, né, direitos que estão sendo desrespeitados, né, então seja direito à educação, direito à saúde, merenda, enfim, direitos em geral, todos os assuntos, e as pessoas nos procuram porque entendem que a gente compra a briga, né, que a gente, né, vai estar aí para lutar, brigar. Isso é muito satisfatório, né. Acabam chegando muitas demandas aí, e como que é essa definição de o que é prioridade, o que vem antes, depois, como trabalhar tudo isso? Olha, aparecem muitas demandas, muitos problemas. Em grande medida, esses problemas que aparecem são o efeito de decisões, de políticas que eu considero equivocadas. A gente tem que lidar com os efeitos de uma situação de urgência. Quer dizer, você tem um problema de merenda escolar numa escola, tem que se lidar com isso. Você tem um problema de falta de medicamento no centro de saúde, você tem que lidar com isso. Um agravamento de uma crise em algum serviço, você tem que lidar com isso. Agora, além de lidar com os efeitos, é importante que a gente ataque as causas, porque senão a gente fica enxugando gelo. Quer dizer, não vai dar conta de lidar com todos os efeitos. Por isso que eu faço um esforço de articular, lidar com os efeitos, tá dialogando com as pessoas que vivenciam, seja os profissionais que são do serviço, seja a população que utiliza, com os movimentos que se organizam em torno de pautas específicas. Então, lidar com os efeitos, ao mesmo tempo, está discutindo a raiz das questões, né, que são decisões que são tomadas que levam ao desmonte dos serviços públicos, levam à precarização. E a gente tem aí muitos exemplos, né, a privatização, né, quer dizer, a saúde. A gente viveu uma crise imensa, estamos vivendo uma crise imensa na saúde pública em Campinas. Eu acredito que a raiz disso é o processo de privatização do serviço público. Você tem espaços de controle social que tem que ser valorizado, os conselhos, conselho local, conselho municipal, são espaços em que as pessoas que utilizam o serviço participam e deve ser um espaço vigilante, né, para que a gente possa melhorar o serviço de saúde. A gente vai ter agora a segunda marcha em defesa do SUS, que é um espaço fundamental. Movimentos pela saúde em Campinas estão se organizando para lidar com isso. Nós temos opções que são opções municipais, como a opção pela terceirização, a Lei Complementar 101, que permitiu a entrada das OS, as organizações sociais, como era a Vitale Saúde. A Vitale Saúde era uma organização social, que foi a responsável pelo escândalo de corrupção no Hospital Ouro Verde e tudo mais. A entrada dessas organizações sociais foi autorizada por uma lei complementar de autoria do prefeito de Campinas, votada e aprovada nessa casa. Quer dizer, isso é importante que a gente faça balanço, ou seja, a raiz do problema partiu de cima. E a gente tem que lidar com os efeitos, mas a gente também tem que lidar com as causas do problema. Por isso, defendi a CPI da saúde, assinei a CPI da saúde, estamos batalhando para que tenha a CPI da saúde, estamos batalhando para a revogação dessa lei, porque a gente precisa atacar as causas dos problemas, além de lidar com os efeitos, é claro. Seria a implementação de políticas públicas também? Sim. Nesse sentido? Sim, a defesa do SUS, que o SUS, no caso da saúde, né, o SUS ele é um sistema que é o melhor sistema de saúde, um dos melhores sistemas de saúde do mundo. A sua concepção, lida com prevenção, é um sistema muito mais barato, inclusive do ponto de vista orçamentário, quer dizer, é muito mais barato, humano e eficiente você prevenir, você evitar o adoecimento do que você curar a doença. Essa é a lógica que o SUS organiza, por isso que o SUS trabalha com prevenção, com vacina, com redes integradas, serviços integrados. Então você tem serviços de Liancum, você tem acupuntura, você tem uma série de serviços integrados, porque é muito melhor, é que nem no caso de uma epidemia de dengue, é muito mais humano, eficiente e inteligente você prevenir do que você ficar lidando quando a epidemia está no seu pico,
né? Quando você tem uma epidemia, aí os serviços de saúde não dão conta, né? Aí você tem uma situação caótica na cidade. Então é muito mais importante você ter profissionais, você ter os agentes de controle ambiental para fazer o controle do mosquito. Então essa é a lógica que o SUS se organiza. E infelizmente a gente está tendo paulatinamente um desmonte do SUS, agora de forma bastante acelerada. Se a gente for ver a emenda constitucional 95 que foi aprovada em nível federal, congelando durante 20 anos investimentos na área da saúde. O ministro da Saúde defendendo apertamente o fim da universalidade do SUS, quer dizer, eles querem acabar com o SUS enquanto um direito universal. E aqui em Campinas, um processo acelerado de terceirização e de privatização e do controle dos investimentos na média e alta complexidade, que é exatamente inverter a lógica, é você investir no tratamento da doença e não na prevenção. Então tudo isso são, na minha opinião, acredito e compartilho junto com estudiosos, militantes, movimentos que defendem que a única forma da gente melhorar a saúde pública e as pessoas terem direito à saúde é você defender o SUS. E é exatamente o SUS que está sob o risco. Então a gente precisa atacar na causa, na raiz do problema. A senhora citou o SUS como exemplo, mas o que se faz pelo SUS também pode ser implementado em outras áreas aí? Segurança, prevenção de drogas, educação, combater da raiz para que elimine de vez o problema? Com certeza. Inclusive, a questão das drogas, você tem experiência da rede de saúde mental, de tratar a dependência química como uma política de saúde. Quer dizer, uma pessoa que está com uma dependência química, ela precisa do cuidado em saúde. E muitas vezes é tão difícil você ter ganhar confiança da pessoa, para os profissionais da área da saúde, a ganhar confiança para que aquela pessoa, porque a pessoa é muito criminalizada, marginalizada, enfim, mas é importante que você conseguir a confiança enquanto profissional para que você consiga tratar a dependência química, né, e os efeitos sociais da dependência química. Na área da segurança, a mesma coisa. Quando a gente está falando, por exemplo, da questão das políticas de defesa do combate à violência de gênero, nós estamos discutindo segurança pública e nós estamos discutindo prevenção a uma situação de homicídio, uma situação de feminicídio, né? Então, assim, a gente está discutindo segurança pública. Segurança pública também, a gente tem uma situação gravíssima na cidade, que é a questão da falta de iluminação. Esse foi um dos primeiros temas que eu tratei quando eu fui eleita, né, logo que em 2017, que é o fato de a gente precisar ter luz na cidade. E para nós mulheres, a gente sabe como faz diferença. Eu sempre digo que mulher que nunca deu a volta no quarteirão, pegou outro caminho para não passar em locais escuros. Isso é segurança para a mulher e para todos. Porque uma área acaba ligando a outra, né? Com certeza, você tem relação, quer dizer, quando você tem uma cidade em que a mulher se sente segura, é uma cidade mais segura para todo mundo. Então, isso então a gente tem relações que se intercambiam. E na educação, a gente vai ter agora um espaço importante, que é a Conferência Municipal de Educação, para avaliar a implementação do Plano Municipal de Educação. E que com participação da sociedade civil, eu acredito que foi feito de uma forma bastante, inclusive, atropelada, né? Quer dizer, poderia ter mais tempo, poderia ter mais construção. Esses espaços de participação da sociedade civil, de quem vive, porque muitas vezes as políticas são feitas nos gabinetes, na base da canetada, mas e quem vive? Né? Quem vive, quem está vivendo a realidade precisa decidir, opinar e precisa ser ouvido para dizer se aquilo está dando certo ou está dando errado. Quer dizer, eu recebo todo dia, quer dizer, a gente recebe muitas reclamações, por exemplo, de mulheres que não têm creche para deixar os seus filhos numa situação de desemprego. Qual vão ser as primeiras afetadas pelo desemprego? As mulheres, porque não tem com quem deixar as crianças para ir trabalhar. Você tem, a partir de 3 anos, 11 meses, creche apenas meio período. Mas que mulher, né? Que família, né? Que família que trabalha meio período. E a gente sabe que as mulheres, em grande medida, são as responsabilizadas pelo cuidado do filho. Quem vai largar o emprego para cuidar dos filhos? Geralmente é a mulher.
E isso tudo acontece, isso tudo as pessoas que vivem a realidade precisam ser ouvidas e a gente precisa que as políticas sejam formuladas com base nessa realidade e não com base na canetada, o orçamento distribuído. Nós temos corte agora, né, o orçamento que foi aprovado nessa Câmara prevê redução de investimento na área da saúde e da educação, isso é muito sério, num contexto de desmonte das políticas nacionais, é muito sério, isso tende a agravar, dificultar o acesso das pessoas à política pública e isso com todos os efeitos, né? Efeitos em termos de violência, efeitos em termos de adoecimento psíquico, de saúde, enfim, todo tipo de efeitos que a ausência de direitos pode causar na vida de uma pessoa, né? De uma forma geral, vereadora, é lutar pela implementação aí de políticas públicas? Sim, eu acredito que essa seja uma das grandes tarefas do momento que a gente está vivendo. A gente está numa crise grave no Brasil e no mundo, a América Latina enfrentando corte de orçamentários, isso tudo são decisões, isso não é algo que vem, não é uma nave espacial que desce, essas situações são criadas, tem decisões e infelizmente o grande alvo dessas políticas, que na Europa eles chamam políticas de austeridade, aqui no Brasil chamam de ajuste fiscal. Os grandes alvos do ajuste fiscal são exatamente aquilo que mais as pessoas sentem na sua vida. Saúde, educação, assistência, tudo isso as pessoas vivem no seu dia a dia e está sendo fortemente atacado. Na cidade é onde as pessoas vivem. E a cidade talvez seja o espaço onde a gente sente de forma mais imediata essa precarização. Então eu acredito que o nosso grande desafio para o futuro é dizer que a vida das pessoas é prioridade. Campinas tem um Instituto Federal aqui, que é um instituto, um centro de ensino superior federal, que está no alvo dessas políticas federais. Temos a Unicamp. O corte que aconteceu no CNPq de bolsas afeta a Unicamp e afeta, inclusive, a relação que a Unicamp tem com a cidade. O hospital, por exemplo, um hospital de referência na cidade, na região e no estado, o Hospital da Unicamp. Isso tudo afeta a cidade, né? Então, a gente precisa, eu acredito que o papel é a gente estar junto, lutando e sendo porta-voz, sendo megafone dessas demandas, dessas lutas, que talvez seja o grande desafio que a gente vai ter que passar enquanto sociedade no próximo período. E falando em sociedade, também é necessário que toda a população participe. A senhora fala em criar espaços aí para a participação da sociedade civil? Sim, sim. Como que seria isso na prática? Esses espaços, eles acontecem em vários níveis. Seja uma associação de bairro, seja num conselho local de saúde, seja num coletivo. Isso faz parte, isso é participação. As pessoas participam da vida de várias formas. A gente precisa que essa participação seja ouvida por aqueles que têm o poder de decisão. E é assim que a senhora trabalha, ouvindo a sociedade, trazendo as demandas aqui para dentro? Sim. A gente precisa trazer essas demandas para dentro e confrontar, porque é confronto. Como eu disse, muitas vezes quem toma as decisões fazem do alto dos seus gabinetes e muitas vezes ignorando os efeitos que aquilo tem na vida das pessoas. A gente precisa confrontar as decisões que são tomadas nesses espaços de poder com a realidade, com a vida, com aquilo que as pessoas estão vivendo e com o agravamento das condições de vida, porque é isso que a gente está vendo no nosso país. A gente está tendo um rebaixamento das condições de vida, de trabalho, de tudo. Então a gente precisa confrontar que essa realidade venha à tona e que possa, enfim, decidir. As pessoas precisam ter o direito de decidir sobre o orçamento da sua cidade, sobre que política educacional quer, sobre o que é prioridade. Né? O que é prioridade? Se você fizer, o que é prioridade? Saúde é prioridade, então vamos investir no SUS. Vamos investir no SUS, vamos fazer políticas públicas para melhorar a vida das pessoas. E trabalho, vereadora, que a gente vê aqui, eu separei alguns números. Indicação só no primeiro semestre desse ano foram 46, moção 13, tem projeto de lei ordinária 2, requerimento 31. É muito trabalho aí, né? Sim, é bastante trabalho, mas é necessário, né? E é muito recompensador.
recompensador. Como eu disse muitas vezes aqui dentro, né, o fato de ser única mulher, de ser oposição, trazer perspectivas que geralmente não condizem com a maioria dos vereadores, não condizem com a forma tradicional de entender a política, mas a gente precisa renovar. Eu acredito que um grande desafio para a gente no futuro, a gente precisa renovar, não só renovar em termos de pessoas, mas renovar o nosso entendimento sobre a política. A política é a forma da gente decidir nossa vida e a população, as pessoas precisam se apropriar da política para que a gente possa fazer valer essa decisão. Esses números aqui foram todos conquistados aí com a ajuda da população? Com certeza, com a ajuda da população, com coletivos, movimentos. É um trabalho coletivo, tudo isso aí é trabalho coletivo. Eu aqui sou a porta-voz, eu sou megafone, mas esse trabalho é a nossa equipe em conjunto com muitas militantes, ativistas e pessoas que estão preocupadas com a nossa cidade, né? Então isso eu acho que é um trabalho feito a muitas mãos. A senhora disse, é um trabalho gratificante. Como que é encaminhar um requerimento, uma indicação e de repente ver o resultado e a população sendo beneficiada pelo aquilo que a senhora fez? Como que é isso? É muito bom, na verdade, porque a questão assim, né, esses instrumentos que nós temos são instrumentos de pressão. Mas o que vale, o que conquista, não é o papel. O papel não conquista nada. O que vale é a pressão que a gente consegue, de forma organizada, fazer e acontecer. Essa foi a conquista da vara especializada, a conquista da defensoria vocacionada, a conquista das mães de crianças com deficiência, quando a gente consegue o transporte adaptado, é a conquista de iluminação em locais que antes eram escuros, que as pessoas viam com medo, é a conquista, enfim, tudo isso é objeto de conquista e é luta, né? Não tem... Uma luta ainda que vai durar bastante, tem muito trabalho pela frente. Vai durar bastante e eu acredito que a gente precisa ser exemplo. A gente, como dizem, né? Quer dizer, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. E a gente está precisando de bons exemplos. E reforçando então para o pessoal que está em casa, seu gabinete está sempre de portas abertas. Sempre de portas abertas, pode entrar em contato com a gente, nos procurar pelas redes sociais, WhatsApp, Facebook, a gente está aí respondendo, tocando, travando e a gente também, eu acho importante dizer, né? A gente se encontra aí nas lutas, nas manifestações, nas atividades, porque mandato não é para ficar dentro de gabinete, né? Mandato tem que ser na rua, no chão, ali no cotidiano. E essa é a parte mais legal, a parte mais gratificante do trabalho. Vereadora, então eu queria agradecer a senhora por participar aqui do programa Em Pauta, por trazer um pouquinho dessa experiência aqui pra gente. Obrigada, agradeço você, agradeço todo mundo que acompanhou e eu estou à disposição. Sempre que quiser, a gente está aí para bater papo e falar das nossas experiências. Muito obrigada. Então, como a vereadora disse, trabalho é o que não falta, ainda muita coisa vai acontecer e a gente vai continuar acompanhando aqui, mostrando tudo para você aí de casa. Para você, muito obrigada pela sua companhia e a gente se vê no próximo Em Pauta. Tchau!